A mulher liberou o marido para tomar umas cervejas com a turma do trabalho. Ele chega tarde e ela pergunta: onde é que você estava até agora? Eu estava no bar Sonho Dourado. É incrível, você precisa ver. Lá tudo é de ouro, mesa de ouro, cadeira de ouro, o balcão é de ouro, as garrafas são de ouro, até o vaso sanitário é de ouro. Até o vaso? Ah, querido, não me enrola, vai. Tá duvidando? Pega o número da lista telefônica, liga e pergunte. A mulher, achando isso uma baboseira, ligou. Alô? Alô, é do Bar Sonho Dourado, boa noite. Eu gostaria de uma informação. Sim, é só perguntar. As mesas daí são de ouro? São, sim, senhora. As cadeiras daí são de ouro? São, sim, senhora. O balcão daí é de ouro? É, sim, senhora. As garrafas daí são de ouro? Todas, senhora. Até o vaso sanitário daí é de ouro, é? Nessa hora, o homem que está no telefone grita: seu Zé, achamos quem mijou no seu saxofone. E aquela cena clássica, o marido volta pra casa de surpresa e encontra a mulher na cama com outro. O marido nem pergunta nada, já vai logo se armando. Pelo amor de Deus! Interrompe a mulher. Então você não sabe quem pagou aquela dívida no banco? E o apartamento na praia e o carro novo? E por acaso foi você? Pergunta o marido dirigindo-se ao amante. É, fui eu mesmo. Ah, pô, então o senhor faça o favor de se cobrir, que eu não quero ninguém gripado na minha cama, viu? Novamente, disse de indivíduos que renovam sua maneira de pensar. O marido furioso chega em casa e encontra a mulher na cama com o outro. O que é que vocês estão fazendo, hein? A mulher vira-se para o outro e diz: viu? Eu não disse pra você que ele era burro? Um cara era pintor de parede e era tarado na mulher do vizinho. Rolava um clima, uma troca de olhares, mas a coisa mesmo nunca rolava. Porque o marido era um tremendo ciumento e trancava a mulher dentro de casa quando saía pro trabalho. Determinado em arrumar um jeito de se aproximar, o pintor teve uma ideia. Sabe como é, né, Adolfo? Disse ele para o vizinho: a gente é vizinho há anos, rapaz. E eu ando com o tempo sobrando, então eu tava aqui pensando: você não quer que eu pinte a sua casa de graça, não? Mas é claro, meu amigão. Apareça aqui amanhã de manhã que você já começa. Na manhã seguinte, o pintor chega todo animado, lata de tinta numa mão e pincel na outra. E o marido ciumento diz: é, você não se importa se eu trancar a porta não, né? Eu não gosto que minha mulher fique dando voltinha por aí não. Mas é claro, Adolfo, você é quem sabe. Foi só o marido sair pro trabalho que eles começaram os amassos. Depois de alguns minutos, quando a coisa estava esquentando, houve-se um barulho na porta. Era o marido. E agora? Disse a mulher aflita. O pintor só teve tempo de pegar o pincel e começar a pintar de um jeito bem distraído. O que é isso, hein? Pergunta o marido assustado. Você pede pra pintar minha casa e fica pelado na frente da minha mulher? Pô, rapaz, eu tô pintando sua casa de graça, você ainda quer que eu suje a minha roupa? Ah, é? E esse negócio duro aí? Diz ele apontando pro dito cujo do pintor, que estava em ponto de bala. E o pintor responde com a maior naturalidade: e onde é que você queria que eu empendurasse a lata? O bêbado vai ao médico curar a ressaca e toma a maior bronca. O senhor precisa parar de beber imediatamente. Parar de beber? Parar de beber pinga. A partir de hoje não toma mais uma gota de álcool, só leite, durante 2 anos. Mas doutor, outra vez? Por quê? O senhor já fez esse tratamento? É claro, eu passei 2 anos tomando leite, até que um dia eu não aguentei mais e enchi a cara na pinga. Mas quando é que foi isso? Perguntou o médico penalizado. Ah, faz muito tempo. Esses foram os 2 primeiros anos da minha vida. No ponto de ônibus, o bêbado vê uma mulher e diz: mas você é feia, hein? A mulher não diz nada. E o bêbado voltou a dizer: nossa, a senhora é feia demais. A mulher finge que não dá nem ouvidos. E o bêbado torna a dizer: mas minha senhora, a senhora é feia que é o Satanás. A mulher não se aguenta e diz: é melhor ser feia do que ser bêbado. E o bêbado responde: é, mas amanhã eu tô bom, né? Chovia bastante enquanto um bêbado estava saindo da boate. Ele se vira para um senhor que estava todo fardado com os penduricalhos e falou: me chama aí um táxi. E o senhor todo fardado respondeu: me respeita, rapaz, eu sou um almirante. Ah, o senhor é um almirante, é? Ah, pô, então me chama aí um submarino. O Chile é um país muito alto e magro. Com certeza ele confundiu o Chile com uma pessoa. O coração é o único órgão que não deixa de funcionar 24 horas por dia.
Imagine o alívio que eu senti ao ler isso. Joãozinho está na escola em plena sala de aula e pergunta para a professora: Professora, coração tem pernas? E a professora pergunta: Por que, menino? É porque ontem meu pai gritou lá no quarto: Abre as pernas, coração. A harpa é uma asa que toca. Imagina a definição dele de um trombone de vara. As aves têm na boca um dente chamado bico. Fiquei de queixo caído. Ou melhor, de portas bico caído. Discurso ouvido no encerramento do curso de memória. Senhoras e senhores, em nome de toda a nossa equipe, gostaria de agradecê-los pela presença e ressaltar que, se precisar de mais alguma informação, por favor, nos contate através do telefone 5560-7832. Repetindo, 5605-7390. Muito obrigado e até a próxima. Depois de uma pausa de 5 segundos... só um minuto, por favor. Eu já ia esquecendo de dar o nosso telefone de contato. Lenda é toda narração em prosa de um tema confuso. Entendeu, né? Todo discurso político é uma lenda. Determina prender uma garota. Dicionário das loiras. Abreviatura: ato de se abrir um carro de polícia. Um homem perguntou para sua mulher que era loira: O que é que você tá batendo com a cabeça no computador, mulher? É que eu estou tentando entrar na internet. Esfera: animal feroz amansado. Evento: constatação de que realmente é vento, não furacão e não tornado. Exótico: algo que deixou de ser ótico, passou a ser olfativo ou auditivo. Joaquim tinha uma farmácia no subúrbio de Lisboa. Um dia ele viu uma farmácia concorrente com a placa onde estava escrito: Farmácia do Estácio, proibido estacionar. Ele achou aquilo muito legal e não vacilou. A primeira coisa que ele fez foi colocar a seguinte placa na sua farmácia: Farmácia do Joaquim, proibido Joaquinzar. O Joaquim chega na farmácia e pergunta para o balconista: Você tem termômetro colorido? É claro que não. Pra que alguém iria querer um negócio desse? É que a Maria está desconfiada que o nosso filho está com febre amarela. Genitália: órgão reprodutor dos italianos. Leilão: Leila com mais de 2 metros de altura. Locadora: uma mulher maluca de nome Dora. Um caminhoneiro no meio de uma longa viagem para num restaurante frangoso, o seu predileto, louco de vontade de comer uma galinha caipira. Entre as opções do menu ele encontra todos os tipos de galinha, mas chama o garçom e ordena: meu amigo, eu quero a boa e velha galinha caipira ensopada, mas antes eu quero ver a galinha. O garçom vai até a cozinha, pega a galinha e traz até a mesa. O motorista enfia o dedo no orifício de saída de ovos da galinha, esfrega os dedos, cheira convicto e diz: negativo, essa galinha não é caipira, esta é da granja Três Irmãos. Quero comer uma galinha caipira. Então o garçom traz outra galinha. O motorista repete o procedimento e mais uma vez protesta: de jeito nenhum, essa galinha aqui não é caipira não, é do sítio Estrela Azul, de Bragança Paulista. Então o garçom traz outra galinha e mais uma vez o motorista cheira os dedos, pensa um pouco e diz: agora sim, essa é a verdadeira galinha caipira, pode mandar fazer. O garçom volta para a cozinha para mandar preparar a galinha do freguês, quando um bêbado que estava esparramado na mesa ao lado se levanta, vai até a mesa do motorista, baixa as calças e implora: meu amigo, eu esqueci meu endereço, dá pro senhor dar uma olhadinha aqui onde é que eu moro, dá? A loira chegou pra uma amiga e falou:
Amiga, você não sabe o que eu passei hoje no shopping. O que foi, mulher? Eu fiquei presa na escada rolante. Aí a amiga, também loura, perguntou: mas por quê? Ora, é porque faltou energia. Mulher, essa escada rolante não tinha degrau, não? Tinha sim, amiga. Então por que você não ficou sentada esperando a energia voltar, burra? No meio de um julgamento, o senhor confirma que chegou em casa mais cedo naquele dia e encontrou a sua mulher na cama com outro homem? Correto, meritíssimo, diz o réu de cabeça baixa. Então o senhor se armou e acabou com ela ali mesmo? Correto, meritíssimo. E por que o senhor acabou com a vida da sua mulher e não com o amante? E o réu respondeu: senhor juiz, me parece muito mais sensato acabar com uma mulher uma única vez do que com um homem diferente todos os dias. Um dia o cara passeava na rua tranquilamente, quando um outro homem grita pra ele: fala, astronauta! E o homem não entendeu e começou a pensar: bom, se astronauta vem de astronomia, o Mia vem do gato. O gato come rato. O rato come queijo. O queijo vem do leite. O leite vem da vaca. A vaca é a fêmea do boi. E o boi tem chifre. Rapaz, o cabra me chamou de corno. Um belo dia o marido chega em casa furioso e diz para a mulher: olha, ao passar lá embaixo pelo porteiro, ele me disse que havia feito amor com todas as mulheres desse prédio, menos com uma. E a mulher distraída responde: deve ser aquela convencida do 6º andar. A principal função da raiz é se enterrar. Impressionante. A igreja ultimamente vem perdendo muita clientela. Posso concluir que a culpa é do Papa, que seria o vice-presidente de marketing. Início das aulas no internato misto. O diretor do estabelecimento faz seu discurso habitual de boas-vindas, acrescido de algumas recomendações importantes. A entrada do dormitório feminino é proibido para todos os rapazes, assim como a entrada do dormitório masculino é proibida para todas as moças. Quem for pego infringindo esta regra deverá pagar uma multa de R$200. Na segunda infração, a multa será de 200 e na terceira, R$1.200. Alguma pergunta? Um jovem levanta a mão e pergunta timidamente: diretor, e um passe anual sai por quanto, hein? A febre amarela foi trazida da China por Marco Polo. Se Marco Polo tivesse viajado aos Estados Unidos, traria a febre vermelha dos índios. O sol nos dá luz, calor e turista. Esse com certeza mora em Natal. Na Grécia, a democracia funcionava muito bem, porque os que não estavam de acordo se envenenavam. Pensando bem, não é uma má ideia. O difícil é convencer as pessoas. A classe era a mais terrível da escola. A meninada simplesmente virava tudo pelo avesso, sob o comando implacável do Joãozinho. Irritado com seus alunos, o professor lança um desafio: vocês são muito bons para avacalhar minha aula, não é? Mas vamos ver se vocês também têm um pouco de autocrítica. Eu sei que aqui tem muitos alunos burros, mas vocês se reconhecem como tal? Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar de pé. Todo mundo continua sentado, no mais pleno silêncio. Alguns minutos depois, Joãozinho se levanta solenemente. Ah, quer dizer que você se acha burro, né? Disse o professor com um sorriso irônico nos lábios. Bem, pra falar a verdade não, né? Mas é que eu fiquei com pena de ver só o senhor aí em pé. O sujeito tinha um amigo chamado Walter. Pra ele era Deus no céu e Walter na terra. Um dia durante o trabalho ele sentiu-se mal e resolveu voltar pra casa mais cedo. Assim que fechou a porta de entrada, ouviu um barulho de vozes no quarto. Tirou os sapatos, caminhou feito um gato até a porta do quarto e espiou pelo buraco da fechadura. Lá estava Walter e a sua mulher em pé se beijando. De repente ela tirou o sutiã e os peitos desabaram. Tirou a calcinha e a bunda riou. E o sujeito falou: meu Deus do céu, que vergonha. O Walter ali e a mulher toda despencando.
O padre estreou nervoso no primeiro sermão da paróquia, preocupado com um bêbado sentado no primeiro banco. O bêbado acompanhava atento cada palavra do sermão. Vez ou outra o bêbado soltava aquele soluço típico e o padre fazia o seu sermão. Então Jesus matou a fome de 5 seguidores com apenas 5.000 pães. Prontamente o padre percebeu o seu erro, mas não quis tentar consertá-lo para não chamar a atenção dos seus fiéis, todos meio sonolentos e aparentemente distraídos. Só o bêbado, muito atento, disse em alto e bom som: 5.000 pães para 5 pessoas? Assim é moleza. Na semana seguinte chegou o momento de repetir o sermão, e lá estava o tal bêbado sentado no mesmo lugar. O padre, dessa vez mais seguro, começou: então Jesus, com somente 5 pães, saciou a fome de 5.000 seguidores. Olhou vitorioso para o bêbado, que comentou em voz bem alta: eu não vejo vantagem nenhuma. Com a sobra da semana passada, até eu. O carro do nosso amigo português enguiçou e ele foi com seu filho ao mecânico. Após verificar o motor do velho carro, o mecânico fala: o problema está no freio, eu vou ter que mexer no burrinho. O Manuel puxou o garoto para trás e fala: não, senhor, no garoto ninguém mexe não. Um bêbado chegou pro caixa do bar e disse: por favor, me dê aí um maço de cigarro. O caixa deu um maço de cigarro. Então o bêbado foi andando. Aí logo que ele foi abrir o maço de cigarro, ele leu o aviso: Ministério da Saúde adverte, fumar causa impotência sexual. O bêbado voltou e falou pro caixa: ô meu amigo, faz um favor aí pra mim, troca esse maço de cigarro por um que cause câncer de pulmão. O indivíduo surpreende a mulher na sua cama com outro. Ele se armou todo e parou para pensar um pouco. E foi percebendo que a sua vida de casado havia melhorado nos últimos tempos. A esposa já não lhe pedia mais dinheiro para comprar carne. Aliás, nem para comprar vestido, joias, sapatos. Apesar de todos os dias aparecer com um vestido novo, uma joia nova e uma sandália da moda. Os meninos mudaram de uma escola pública de bairro para um cursinho super chique na Zona Sul. Sem contar que a mulher trocou de carro, apesar dele há 4 anos não receber um aumento e ter cortado a mesada dela. O mercado então nem se fala. Eles nunca tiveram tanta fartura quanto nos últimos meses. Conta de água, de luz, telefone, internet, celular e cartão de crédito, fazia tempo que ele nem ouvia falar delas. O caso é que a mulher dele era um tremendo de um avião. Uma mistura de tiazinha com Vera Fischer temperada no caldo da feiticeira. Coisa de louco. Então ele decidiu sair do quarto para não atrapalhar os dois. Parou na porta da sala e pensou para si mesmo: o cara paga o aluguel, o supermercado, a escola das crianças, as contas de casa, o carro, o shopping, todas as despesas, eu ainda vou pra cama com ela todos os dias? E fechando a porta atrás de si, concluiu: rapaz, o corno é ele. Aquele sujeito estava muito rouco, quase completamente afônico e só conseguia falar por sussurros. Resolveu procurar um médico no meio da noite. O doutor morava em um sobrado. Assim que chegou embaixo da janela onde deveria ser o seu quarto, ele fez um tremendo esforço, jogou uma pedrinha na janela e sussurrou: o doutor está. Não, ele não tá não, pode entrar, respondeu a mulher do médico. O pai chama o filho para conversar. Filho, sua professora disse que dos 20 alunos da classe você é o pior. Ora, pai, mas podia ser pior ainda. Ora, como assim? Como podia ser pior? Já pensou se a turma tivesse 40 alunos? Um português que trabalhava como caminhoneiro na Suíça, um dia teve que fazer uma entrega numa cidadezinha nas montanhas. Um habitante da vizinhança viu aquele caminhão enorme subir na serra daquelas ruas tortuosas de ré. O que é que o senhor tá pensando? Subir de ré aqui é loucura, gritou o suíço. É que me informaram que lá em cima é impossível virar o caminhão, respondeu o português e continuou seu caminho. O suíço olhou com a cara indignada, mas achou que era uma ideia aceitável. Uma hora depois, o mesmo habitante veio o mesmo caminhão, dessa vez descendo de ré. Meu Deus, o que é que o senhor tá fazendo agora descendo de ré, homem? Ora, pois, eles tinham se enganado? Dava pra virar o caminhão, sim. Obscuro é um OB da cor preta. Um bêbado entra num ônibus lotado, se espreme daqui, se espreme dali, vai se esfregando até mais à frente. Na primeira freada brusca, ele cai por cima de uma beata, que irritada diz: talvez o senhor não saiba, mas o senhor vai pro inferno. E o bêbado puxando a campainha desesperadamente: para, motorista, para aí que eu peguei fogo o ônibus errado.
O delegado pergunta para o detido: quer dizer que o senhor foi trazido para cá ontem à noite por 2 guardas, não é? Sim, senhor, seu delegado. Bêbado, é claro. Sim, senhor, os 2. Estava andando pela rua um Papai Noel, uma loira inteligente e uma loira burra. De repente acharam uma nota de R$100 novinha. Quem foi que pegou a nota primeiro? A loira burra, né? Porque Papai Noel não existe, nem muito menos loira inteligente. Havia 3 irmãos que todo dia se sentavam no banquinho de um bar e cada um tomava uma garrafa de cerveja. Um dia um dos irmãos foi para os Estados Unidos e o outro para a Austrália. Então o que ficou resolveu ir ao bar e pedir 3 garrafas de cerveja. Ele bebeu um gole de cada cerveja. Passaram-se vários dias e o irmão que ficou voltou e pediu 2 garrafas. Então o cliente veio e disse: me desculpe pela perda do seu irmão. Perda? É perda porque tá faltando a 3ª garrafa. Não, você entendeu errado. Uma garrafa é pro meu irmão nos Estados Unidos e a outra é pro outro que tá na Austrália. E deu uma bicada em cada garrafa. Olhou pro cara e falou: eu mesmo parei de beber. Aquele português está numa fila para comprar uma passagem. Quando chegou a vez da pessoa da frente, ele escutou: eu vou querer uma passagem para Aparecida, ida. Ele não teve dúvidas quando chegou a sua vez de pedir: eu vou querer uma passagem para Ubatuba, Uba. Psicopata, veterinário especialista em doenças mentais de patas. Razão, lago muito intenso, porém pouco profundo. Rodapé, aquele que tinha carro, mas agora roda a pé. Saara, mulher de Jacó. Sexólogo, sexo apressado. Simpatia, concordar com a irmã da sua mãe. Sossega, mulher desprovida de visão. Um homem estava subindo em um poste, quando um outro passava e super curioso resolveu perguntar: o que é que o senhor tá fazendo em cima desse poste, hein? Eu quero comer goiaba. Mas isso aí não é um pé de goiaba não, doido, isso aí é um poste. Eu sei, mas a goiaba tá no meu bolso. O sujeito está viajando de carro e de repente lhe dá muita fome. Ele para num posto de beira de estrada e vai até o restaurante e vê que é uma pizzaria. Ele chega ao balcão e pede uma pizza mista ao funcionário. Enquanto espera, ele toma um refri. Daqui a pouco a pizza está pronta e o empregado lhe pergunta: o senhor quer que eu corte em 8 pedaços ou em 4? Então o homem respondeu: pode cortar só em 4 mesmo, que eu não tô com tanta fome não. Eu não vou aguentar comer 8 pedaços não. Talento, característica de alguma coisa devagar. O nervo óptico transmite ideias luminosas ao cérebro. Então, se o cara é obtuso, o nervo dele deve transmitir ideias sombreadas, não é mesmo? Na saída da escola, 2 garotos conversam. Meu avô trabalha na faculdade de medicina há 80 anos. Nossa, 80 anos? Ele é professor, é? Não, ele é o esqueleto. O batismo é uma espécie de detergente do pecado original. Já a confissão seria o sabonete para uso diário. O calor é a quantidade de calorias armazenadas numa unidade de tempo. Fala a verdade, não dá uma sensação de vazio impotente? O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se afogavam dentro d'água. Sim, foi no mesmo período geológico em que as aves tinham vertigem e as minhocas claustrofobia. O que foi que o caderno disse para o outro em plena aula de matemática, onde os alunos estavam copiando atentamente a revisão para a última prova do ano? Nada. Você já viu o caderno falando?
A professora de Joãozinho chegou na sala de aula e leva um tombo. Como ela estava de vestido, perguntou para os alunos mais próximos o que eles viram. O que foi que você viu, Chiquinho? Seu joelho, professora. Uma semana de suspensão. O que foi que você viu, Pedrinho? Eu vi sua coxa. Um mês de suspensão. E você, o que foi que você viu, Joãozinho? Joãozinho se levantou, guardou todos os seus materiais e disse para todos: até ano que vem, pessoal. Feliz ano novo. A Bela Zebrinha é uma adolescente muito inquieta e quer conhecer o mundo. Ela sai passeando por aí, vai andando e vê uma galinha. Curiosa, ela quer saber o que é aquilo. Ai, eu sou uma galinha. Você não conhecia, não? Não, eu não conhecia. O que é que você faz? Pra que é que você serve? Ai, eu boto ovos. Todo dia eu boto um ovo. Lá mais à frente, a Zebrinha vê uma vaca. Vai conversar com ela e faz a mesma pergunta. E a vaca responde: eu dou leite. Todo dia eu dou mais de 20 litros de leite. E a Zebrinha continua a conhecer o mundo. Tudo lhe é novidade. Aí ela encontra um cavalo e faz a mesma pergunta: o que é que você faz? Pra que é que você serve? E o cavalo responde: vem cá e tira esse pijama que eu te mostro, venha. Uma senhora entrou em uma avicultura e viu um papagaio com uma correntinha em cada pé. Muito curiosa, chamou o balconista e foi logo perguntando: ei, moço, qual é a função dessas correntinhas no pé do papagaio? E o balconista respondeu: quando eu puxo da direita, ele me diz bom dia. Quando eu puxo da esquerda, ele me diz boa tarde. Então a senhora perguntou: e se puxar as duas ao mesmo tempo? Aí o papagaio, já irado da vida, respondeu: aí eu caio, né, minha senhora? Pelo amor de Deus. Mas você sabe o que é que dá o resultado do cruzamento de uma girafa com um papagaio? É um alto-falante. Duas peruas se encontram. Clotilde, que blusa linda é essa que você está usando? E a outra respondeu: ai, você gostou de uma lã especial. Foram necessárias 8 ovelhas para fazê-la. Nossa, que chique. Eu nem sabia que já tinham ensinado ovelhas a costurar, mulher. Seu Zé estava deitado debaixo de uma árvore dormindo. Enquanto isso, veio um passarinho e cagou em cima do bigode dele. Ao acordar, o Zé foi para todos os lados do mundo e o fedor continuava. Então ele disse: mas menino, será que cagaram o mundo todinho? A quarentona, muito vaidosa, tinha acabado de fazer uma série de plásticas para deter os inevitáveis sinais da idade. Lipoaspiração, implante de silicone e mais alguns reparos na funilaria. Depois de ter alta no caminho para casa, ela resolveu testar a eficácia da operação e perguntar ao jornaleiro: quantos anos o senhor acha que eu tenho? Uns 28, 29. Eu vou fazer 41 mês que vem, disse a mulher feliz da vida. Então ela foi comer no McDonald's e fez a mesma pergunta ao balconista, que respondeu com outra pergunta: 30 anos a senhora tem? Exatamente, só que com 10 a mais, respondeu a coroa orgulhosa. Depois do lanche, ela saiu pela rua, felicíssima, e perguntou a um senhor que estava em um ponto de ônibus: quantos anos o senhor acha que eu tenho? Ora, eu tenho um método infalível para adivinhar a idade das pessoas, mas a senhora não vai aceitar. Ofendida com o senhora e curiosa para saber do tal método, ela desafiou: nenhum método é capaz de descobrir a minha idade. Ah, pois eu tenho certeza que adivinho, que esse cachorro aqui que eu tenho, minha senhora, ele me ajuda no meu método. Eu uso esse método há 30 anos e nunca errei a idade de ninguém. A mulher ficou cada vez mais curiosa e ele continuou: se eu massagear os seus seios durante 10 minutos, eu direi a sua idade exata. Não tem erro. A mulher ficou um pouco contrariada com a ideia, mas tinha que comprovar se aquilo daria certo ou não. Então ela levou o velhinho até o seu carro e tirou a blusa. O velhinho quase teve um ataque com um par de seios perfeitos que viu e começou a análise. Depois de 10 minutos e muitos gemidos de satisfação dele mesmo, é claro, ele se virou pro seu cachorro, cochichou alguma coisa, se voltou pra mulher e disse: você tem 40 anos. Não é possível. Você foi o primeiro que acertou a minha idade depois que eu fiz essas plásticas. Todo mundo estava me dando 30 anos. Como é que você fez pra descobrir? Ah, foi simples. Eu tava atrás da senhora na fila do McDonald's. O pescador entra numa peixaria e pede: por favor, me dê 2 robalos. O funcionário lhe entrega 2 peixes e ele diz: mas peraí, isso aqui são dourados. Eu pedi 2 robalos. Eu sei, seu Antônio. É que sua mulher veio aqui de manhã e falou que o senhor tinha ido pescar. Depois pediu, por favor, pra gente só vender dourado pro senhor, porque ela já tava enjoada de comer robalo.
Dois bêbados estavam pescando numa lagoa, quando de repente veio uma garrafa flutuando. Um deles apanha, abre e aparece um gênio. Por ter me libertado, eu vos concedo um desejo. E o bêbado logo diz: eu quero que você transforme toda a água dessa lagoa em cerveja. E num piscar de olhos, o lago inteiro transformou-se em cerveja. Nem bem o gênio havia virado as costas, o outro bêbado reclamou: mas que merda de desejo, hein? Agora a gente vai ter que mijar dentro do bote, hein? Dois bêbados conversavam num bar. Rapaz, eu perdi minha mulher por causa da bebida. Ela te largou, foi? Não, foi atropelada por um caminhão da Brahma. O sujeito consegue levar a morena lindíssima para um canto deserto na praia e começa a dar-lhe o maior amasso. Querido, eu estou me sujando toda na areia. Aí o rapaz pega a canga da moça, estende no chão e continua os amassos. Querido, está ventando muito. A ponta da canga está batendo no meu rosto toda hora. O sujeito vai até um quiosque e compra 4 latinhas de coca, coloca uma em cada ponta da canga e começa a tirar a roupa da moça. Querido, você está esquecendo a camisinha. Aí o sujeito sai correndo em busca de uma farmácia. Nisso passa um bêbado, vê a mulher nuazinha deitada de bruços na canga e não tem dúvidas, manda brasa. Depois do serviço feito, ele vira-se pra mulher e diz: eu duvido a Pepsi fazer uma promoção melhor do que essa. Dois bêbados estavam em um desses bares nas coberturas dos prédios. De repente um fala pro outro: você sabia que esse prédio tem uma peculiaridade muito interessante? Se eu pular daqui, existe uma corrente de ar tão forte que é capaz de me empurrar de volta aqui pra cima. É impossível, duvido. Eu vou provar pra você. O bêbado pulou. Em alguns segundos retornou. O outro bêbado ficou fascinado, também pulou, só que se esborrachou lá embaixo. Logo após isso, o garçom atende o bêbado que ficou lá em cima. Poxa, super-homem, você quando bebe fica escroto pra caramba, hein? Depois de um longo tempo, duas bichas se encontraram. E a primeira foi logo perguntando: e aí, tudo bem? Ai, que nada, mulher, eu estou numa merda lascada. Mas e aquele carrão maravilhoso que você tinha? Pois é, capotei. E aquele apartamento chiquérrimo que você morava na Zona Sul? Pegou fogo, mulher. Nossa, mas e aquele bofe gostosão? Me largou. Credo, não tá acontecendo nada de positivo desde a última vez que nos encontramos. De positivo, só o resultado do meu teste do HIV. O apresentador tinha montado um concurso de bicha para testar a sensibilidade da bunda delas. 3 bichas, elas ficavam com os olhos vendados e então foi a primeira. O apresentador jogou um copo de água na bunda dela e a bicha disse: água mineral da fonte de Petrópolis aberta em 25 minutos. E todo mundo aplaudiu e foi a vez da segunda. O apresentador jogou um copo de vinho e a bicha disse: vinho da fonte de Pernambuco aberta em 10 minutos. Todo mundo aplaudiu e disseram: essa já ganhou. E foi a vez da última, um anã. O apresentador disse: eu vou sacanear essa bicha. E jogou um copo de café fervendo. E então a bicha gritou: ai! O que foi, bicha? Tá quente? Não, tá sem açúcar. Apelidos do Clodovil: Clô para íntimos, Vil para os inimigos e Do para quem quiser. Todos na rua diziam que Joãozinho era gay. Entretanto, seu pai não concordava com isso e decidiu levá-lo a um psicólogo para desvendar o mistério. No consultório: doutor, eu estou com um problema muito sério. É que todos na rua estão encarnando do meu filho e chamando ele de gay. Mas o garoto não aparenta nenhum traço de viadice. Bem, para esclarecermos essa história, eu vou fazer 3 perguntas para o seu filho para saber se ele é baitola ou não, ok? O pai e o garoto concordaram. A primeira pergunta é: qual é o número que você mais gosta, menino? O pai, pensando consigo mesmo: não fale 24 não, pelo amor de Deus. E o menino responde: 11. Segunda pergunta: qual é a verdura que você mais gosta? Novamente o pai suplica consigo mesmo: pelo amor de Deus, não fale cenoura nem pimentão. E o menino responde: chuchu.
Terceira pergunta, qual é o animal que você mais gosta? E o pai pensa consigo mesmo. Só falta essa pergunta. Não vá me decepcionar falando viado, hein? E o garoto responde: jacaré. O pai, aliviado e contente com seu filho, foi surpreendido pelo doutor, que levantando-se da mesa já com o resultado da enquete afirma para o pai: o seu filho realmente ele é gay. O pai indignado responde: mas ele não falou 24, nem pimentão, nem cenoura, ou alguma coisa assim. E ele nem falou viado. Então como é que ele pode ser gay? É simples. A primeira resposta, ele disse 11. É um atrás do outro. A segunda resposta, ele disse chuchu, que dá o ano inteiro. E a terceira, ele disse jacaré, que só se defende com o rabo. Uma mulher em sua terceira tentativa de acertar um casamento, toda feliz, conversa com uma amiga. E a amiga pergunta: como é que você tem dessa vez tanta certeza de que esse casamento dará certo? E a mulher responde: olha, eu vou te explicar. O meu primeiro marido era médico. E como eu sou fanática por sexo, o negócio ficava difícil, porque ele nunca estava em casa. O meu segundo marido era costureiro. E como todo costureiro, ele não era chegado na fruta. Agora o meu terceiro marido, ele é advogado. E eu tenho certeza que esse dessa vez vai me lascar. Altas horas da madrugada, o casal acorda ao som insistente da campainha da casa. O dono da casa se levanta e pela janela pergunta: o que é que o senhor quer, hein? Você tá onde? Olá, eu sei que é tarde, mas preciso que alguém me empurre. E a sua casa é a única nessa região. Você pode me empurrar? Louco da vida, o recém-acordado replica: eu nem lhe conheço, são 4 horas da manhã e você me pede pra lhe ajudar. Ah, vai te catar, homem. E volta pra cama. Sua mulher, que também acordou, não gosta da atitude do marido. Querido, você exagerou. Você já ficou sem bateria antes. Você bem que poderia ajudar esse cara. Mas ele tá bêbado, homem. Sim, mas um motivo pra você ajudar ele. Ele não vai conseguir sozinho. Você sempre foi tão prestativo. Tomado por remorsos, o marido se veste e vai pra rua. Procura o bêbado dizendo: ei, cara, eu vou lhe ajudar. Onde é que você tá? E o bêbado gritando: eu tô aqui no balanço do jardim. Vatapá, ordem dada por prefeito de cidade esburacada. Vidente, dentista falando sobre seu trabalho. Viúva, ato de ver uma uva. Volátil, sobrinho avisando aonde vai. O médico diz para o paciente: olha, meu amigo, não consigo encontrar o motivo das suas dores. Só pode ser por causa da bebida. E o paciente responde: não tem importância não, doutor. Eu volto outro dia quando o senhor estiver sóbrio. Zoológico, reunião de animais racionais. Um casal teve uma briga muito intensa. No primeiro dia, eles não se olharam na cara. Ele foi dormir no sofá. Assim permaneceram por 5 dias. No 6º dia, o marido saiu do banho e a mulher estava vendo TV. E ele perguntou: onde é que tá aquela minha camisa azul, hein? Ah, agora você está conversando comigo, né? Como assim? Do que é que você tá falando? Você não se lembra não da nossa briga? Claro que eu me lembro. O que é que tem? Como assim o que é que tem? Você ainda não tinha notado que faz dias que a gente não conversa? Na verdade não, eu achei que finalmente a gente já tinha se acertado. O marido chega em casa ao final da noite e diz para a mulher que estava deitada: querida, eu quero a mala. A mulher, que estava dormindo com a voz embolada, responde: a mala? Eu não sei onde é que tá não. Use a mochila que está no maleiro no quarto de visitas. Não é isso não, querida. Hoje eu vou a Marte. Por mim você pode ir a Marte, a Júpiter, a Saturno. Pode ir pro diabo que o carrega. Agora deixa eu dormir em paz, infeliz. Dois amigos se encontraram no bar. Um deles estava com o olho roxo. Rapaz, o que foi que aconteceu? Pergunta o outro. Rapaz, eu levei um frango congelado na cara, só isso. Mas como é que foi isso, homem? É que ontem minha mulher estava de mini saia e ela se abaixou no congelador pra pegar alguma coisa. Eu tava atrás dela e não resisti. Agarrei ela ali mesmo. Sério? Claro. E ela não queria, se remexia, eu fiquei com mais vontade ainda. E quanto mais ela gritava, mais eu continuava. Caramba. E ela se debatia como uma louca e cada vez eu
ficando com mais vontade. Rapaz, eu já tô até imaginando a cena, viu? Diz o outro já ficando excitado. Então, quando a gente tava fazendo amor, ela conseguiu pegar um frango congelado e jogou na minha cara. Mas que coisa, homem. E tua mulher não gosta de fazer amor, não? Gostar, ela gosta. Agora no supermercado ela não gosta, não. Um homem passa na frente da casa de um amigo dele e vê: cuidado com o cão. Quando ele entra esperando um cachorrão, encontra um piche. Que é isso, Alfredo? Você coloca na porta: cuidado com o cão, por causa de um bichinho ridículo desses, rapaz. Sabe o que é, rapaz? É que eu tenho medo que alguém pise nele, ó. Um homem e uma mulher que haviam acabado de se casar não davam muita atenção à limpeza da casa. Desde que começaram a morar juntos, nunca haviam feito uma faxina. E isso não incomodava nenhum dos dois. Até o momento em que o marido gritou do corredor: Amor, o que é que houve aqui dentro do quarto, hein? Como assim, querido? Você andou limpando a casa, foi? Sim, por quê? E o marido falou desapontado: E o que foi que você fez com a poeira que tava aqui em cima do criado mudo? Eu tinha anotado um número de telefone importante nela. O fazendeiro leva o seu cavalo para o veterinário e explica para ele: olha, esse cavalo aqui passou um tempão galopando com toda a sua elegância e depois, sem mais nem menos, começou a mancar e puxar de uma perna. O que é que o senhor me aconselha a fazer? E o veterinário disse: olha, o melhor que tem a fazer é esperar ele voltar a galopar e vendê-lo imediatamente. Frustrado porque a mãe não havia deixado ele ir num bailinho, o garoto se senta numa calçada do lado do seu cachorro e se derrete em lágrimas. Um velhinho que ia passando, comovido com a cena, aproximou-se dele e perguntou: o que foi, meu filho? Por que é que você tá chorando? É porque eu não posso fazer as coisas que os adultos fazem. Então o velhinho sentou-se ao lado dele e começou a chorar também. O rapaz entra numa joalheria e pede para ver um par de alianças de casamento. Encontra um anel de que gosta bastante e pergunta o preço. São 155 mil reais. Responde o joalheiro. O jovem solta um suspiro profundo, devolve a aliança e pega outra. E esse aqui, quanto é que custa? E o joalheiro responde: são 2 suspiros, senhor. No avião, a aeromoça pergunta a um passageiro que estava tremendo de medo segurando um gato: o senhor está com falta de ar, senhor? Não, minha filha, eu e o meu gato aqui, a gente tá com falta de terra. A bichinha vai atender a porta e se depara com 2 freiras em busca de donativos. Meu filho, nós somos irmãs de Cristo e... Nesse momento, a bicha interrompe e diz: nossa, vocês são irmãs de Cristo? Vocês estão conservadas, viu? Debaixo de uma árvore de Natal toda iluminada, um cachorro fala pro outro: finalmente colocaram luz no banheiro, né? Um menino de 8 anos chega da escola e diz: papai, hoje o menino me chamou de mariquinha. Que menino folgado! E por que é que você não bateu nele? Ai, papai, ele era tão lindo. Primeiro dia de serviço da bicha como assessorista no elevador. Nisso entra um sujeito com um charuto aceso. E a bicha diz toda delicada: escuta, moço, não é permitido fumar no elevador. Eu não posso subir dessa forma. E o sujeito responde: escuta aqui, não é a primeira vez que eu fumo aqui. E não vai ser uma bichinha que vai me proibir. Eu sinto muito, mas eu não posso subir dessa forma, com o charuto aceso. Escuta aqui, imbecil. Se você não subir agora, você sabe onde é que eu vou enfiar esse charuto? E a bicha responde: olha, não adianta me agradar. Regulamento é regulamento. Em uma sexta-feira, antes da Páscoa, 2 bichinhas estavam na luta à procura, quando passa um baita de um marinheiro todo fortão. As bichas ficam logo alvoroçadas e uma delas diz: calma, Brígide, hoje é proibido, é sexta-feira santa, não pode comer carne. E a outra responde: e quem foi que disse que marinheiro é carne, mulher? Marinheiro é peixe.
Dentro do ônibus começa uma confusão entre duas bichas. E elas começam a se estapear e dar o maior escândalo, até que a polícia chega e leva as duas para a delegacia. As duas bichas foram levadas diante do delegado e ele vai logo perguntando: por que é que vocês estavam brigando? E a primeira responde: sabe, doutor, é que nós somos bichas. Nós somos não. O certo é nós somos. Nesse momento a bicha vira para o delegado e diz: desculpe, doutor, é que a gente não sabia que o senhor também era. O vento é uma imensa quantidade de ar. Que coisa, não tinha percebido isso. O objetivo da sociedade anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. O tráfico de drogas é a maior delas. Os crustáceos fora d'água respiram como podem. Coragem, faltam poucas. Os estuários e os deltas foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Que é isso, meu povo? Pérolas do vestibular. Imbecilidades retiradas das provas e ainda com comentário dos professores. Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio. Já imaginou um negócio desse? Péricles foi o principal ditador da democracia grega. Isso, Stalin foi o principal seguidor de Mahatma Gandhi. O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. O animal que escreveu isso deve ter raciocinado com a própria abundância e não com o cérebro. A mulher estava sentada em um bar. Ela era daquele tipo toda liberal. Não raspava o sovaco e se vestia com a camiseta sem mangas. De 20 em 20 minutos levantava o braço para pedir uma cerveja. E todo mundo via aquele chumaço debaixo do braço da moça. Algum tempo depois, um sujeito já bêbado entrou no bar. Depois de algum tempo, ele chamou o garçom e falou: eu quero oferecer um drink àquela bailarina. Mas como é que o senhor sabe que ela é bailarina? Perguntou o garçom. Pra levantar a perna naquela altura, só pode ser bailarina. O professor havia pedido para que os alunos apresentassem trabalhos sobre física. Um grupo de alunas loura foi o primeiro a se apresentar. A líder do grupo começou a experiência jogando uma lâmpada pela janela da sala. Após ter jogado a lâmpada, ela disse: pronto, professor, terminamos. O mestre atônico não se conteve e perguntou: eu posso saber para que serve essa experiência? E ela toda animada responde: é para medir a velocidade da luz, professor. Típica, o que o mosquito nos faz. Um bêbado manguaçado está na frente de uma casa tentando tocar a campainha, mas toda vez que ele tá quase tocando, perdeu o equilíbrio e caía. Depois de algum tempo, um guarda que passava por perto viu a cena e resolveu ajudar o coitado, apertando a campainha. E o bêbado disse: você tocou, né? Agora corra que a véia que mora aí é braba, viu? Trigal, cantora baiana elevada ao cubo. Uma bicha viajava de avião quando disse para o seu namorado que seu maior desejo era fazer amor com ele nas alturas. O namorado disse que não era possível, pois o avião estava lotado. Mas a bichinha insiste dizendo que estava todo mundo dormindo, inclusive a tripulação, pois era aniversário do comandante e o champanhe tinha rolado direto. E o avião estava inclusive no piloto automático. Para provar que aquilo era verdade, ele foi na frente e disse: alguém me dá um isqueiro para acender um cigarro? Alguém me dá um isqueiro para acender um cigarro? Como ninguém respondeu e não reclamou, ele disse: está vendo? Tá todo mundo dormindo. Depois de muito insistir, o namorado fez amor com ele ali mesmo. 2 horas depois, uma comissária resolve dar uma geral no avião e encontra um velhinho tremendo de frio e diz: o senhor está doente? O senhor está sentindo alguma coisa? E o velhinho respondeu: não, minha filha, eu só estou com muito frio, pois eu sou velho e esse ar-condicionado tá muito forte. E a aeromoça então perguntou: e por que o senhor não pediu um cobertor? Ô, minha filha, você tá pensando que eu sou doido? Um rapaz ali pediu um isqueiro pra acender um cigarro e fizeram amor com ele? Imagine se eu pedisse um cobertor.
Um casal de aventureiros viaja em seu motorhome. Passeando por vários estados do Brasil, eles resolvem almoçar em um restaurante à margem da estrada. Almoçam e seguem viagem. Quando eles já estão a uma boa distância, a mulher Neia lembra que esqueceu o óculos dela no restaurante e insiste para que o marido Roberto volte para pegar. E Roberto diz que não volta e ponto final. Os dois discutem, trocam acusações, até que ele se convence e volta. Quando chegam no restaurante, quando Neia ia descendo do carro, Roberto falou: aproveita e pegue meu chapéu. O sujeito chega em casa murcho, com um rabo entre as pernas. O que foi que aconteceu, meu amor? Pergunta a sua mulher. Eu perdi todo o meu salário no poker. E a mulher fica uma fera. Também pudera, né? Você é um imbecil. Sabe que não pode jogar em plena sexta-feira santa? Então o cara respondeu irado. E o sujeito que ganhou de mim, por acaso, ele tava jogando no sábado de aleluia? Alguns minutos depois de tocar o sinal, a professora entra na classe. Toda afobada, coloca o material em cima da mesa, gira o corpo para dar início à aula quando pisa em falso e leva o maior tombo. Levanta-se rapidamente, ajeita a saia e com um sorriso sem graça brinca. Vocês viram a minha ligeireza? E Joãozinho responde: Vimos sim, professora. Só que a gente conhecia por outro nome. Numa escola nos Estados Unidos. Johnny, o que você fez durante o recreio? Pergunta a professora norte-americana. Eu estava brincando na areia, professora. Muito bem, Johnny. Se você conseguir escrever no seu caderninho a palavra areia corretamente, eu te dou 1 ponto. O garoto escreve corretamente e a professora exclama: Muito bem. Agora você, Steve. O que você fez no recreio? Eu também brinquei na areia, professora. Certo. Se você conseguir escrever a palavra brincar corretamente, também te darei 1 ponto. O garoto escreve corretamente e a professora exclama: Ótimo! E você, Mohamed? O que fez durante o recreio? Eu queria brincar na areia, mas eles não deixaram. Mas que horror! Isso é uma discriminação contra o grupo étnico-minoritário, com laivos de xenofobia. Olha, Mohamed, se você escrever corretamente uma discriminação contra o grupo de étnico-minoritário com laivos de xenofobia, eu te dou 1 ponto pra você também, viu, meu filho? Madrugada de sexta-feira, do alto de um prédio de 30 andares, um rapaz ameaçava pular. Aos poucos minutos, junta uma multidão enorme, ambulâncias, corpo de bombeiro, repórteres, todo mundo ficava olhando pra cima, gritando e pedindo pro rapaz não pular. De repente, para o horror da plateia, o corpo do rapaz é lançado no espaço. A multidão acompanha em silêncio durante aquela fração de segundo em que o rapaz caía. A poucos metros do chão, o rapaz cai sentado, em cima do mastro de uma bandeira. A bichinha que acompanhava o espetáculo não resiste e fez um comentário: Menino, que sentada maravilhosa! O terremoto é um pequeno movimento de terras não cultivadas. Só faltou completar que esse movimento é um braço armado do MST. Uma mulher, em sua terceira tentativa de acertar um casamento, toda feliz, conversa com uma amiga. E a amiga pergunta: Como é que você tem dessa vez tanta certeza de que esse casamento dará certo? E a mulher responde: Olha, eu vou te explicar. O meu primeiro marido era médico. E como eu sou fanática por sexo, o negócio ficava difícil, porque ele nunca estava em casa. O meu segundo marido era costureiro. E como todo costureiro, ele não era chegado na fruta. Agora o meu terceiro marido, ele é advogado. E eu tenho certeza que esse dessa vez vai me lascar. Na faculdade de medicina, a segunda pergunta da prova é: quais as principais vantagens do leite materno sobre o leite pasteurizado? Aquele aluno que só fica nos barzinhos não tem dúvida e manda a sua resposta. Primeiro, a esterilidade do produto é garantida sem ter que fervê-lo. Segundo, o produto é disponível em quaisquer condições, mesmo em viagem. Terceiro, o produto é distribuído na temperatura exata. Quarto, a embalagem é muito mais atraente. Dois amigos conversavam na escola, um comenta com o outro: Eu detesto professoras que nos chamam pelo sobrenome. Por quê, homem? Porque eu me chamo Carlos Brito. Aí a professora sempre diz: Vem cá, Brito.
Dois amigos se encontraram num restaurante. Rapaz, você sabia que o Rogério está hospitalizado? Ué, eu não acredito não. Ontem mesmo eu vi ele dançando no baile com aquela ruiva, é incrível. Pois é, a mulher dele também viu. O sujeito chega do trabalho, percebe a ausência da mulher, corre pra cozinha, aproxima-se da empregada e, cobrindo os olhos dela com a mão, diz: Se em 10 segundos você não adivinhar quem sou eu te jogo na cama e te encho de beijos. Então ela começou a tentar adivinhar. Ai, menino, eu vou tentar adivinhar. É o Pedro Álvares Cabral? É o Tiradentes? Ou é o Elvis Presley? O sujeito tinha 4 filhos, 3 bonitos, fortes e saudáveis, e um mais novo que se chamava Josias. Era mirradinho, raquítico, todo estrupiado. Viveu a vida toda desconfiado da mulher, mas nunca teve coragem de tocar no assunto. Porém, já no seu leito de morte ele desabafa. Meu amor, eu gostaria de saber se o Josias realmente é nosso filho. Querido! Mas por favor, não minta pra mim não. Se não for, não tem problema não. Eu te perdoo desde já. Eu só queria saber a verdade. Sim, querido, você é o pai do Josias, sim. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Puxa, que bom ouvir isso. Solta ele o seu último suspiro e morre. E a esposa aliviada diz: Ainda bem que ele não perguntou dos outros 3. Uma senhora comprou um novo armário para o seu quarto. Depois que ele foi montado, ela notou que toda vez que passava um ônibus na rua, as portas do armário se abriam. Chamou o marceneiro e pediu para que o consertasse. Sem saber onde estava o defeito, o marceneiro sentou dentro do armário para que quando passasse um ônibus verificar a causa da abertura das portas. Minutos depois, o marido da mulher chega, abre a porta do armário e vendo o marceneiro lá dentro, pergunta irritado: O que é que o senhor está fazendo aí dentro, hein? E o marceneiro respondeu: O senhor não vai acreditar, mas eu tava esperando um ônibus passar, acredita? O homem vai até a delegacia para prestar queixas de um roubo. O ladrão entrou lá em casa de madrugada, nem eu nem minha mulher a gente percebeu. O delegado registra a queixa e no dia seguinte manda chamar a vítima. Olha, o elemento tá preso, agora só falta recuperar o que ele roubou. Eu posso falar com ele, seu delegado? Ora, pra quê? É que se ele me disser como conseguiu entrar lá em casa de madrugada sem acordar a minha mulher, eu retiro a queixa e deixo ele ficar com tudo que ele roubou. Num circo de segunda categoria, o descuidado domador deixa a porta da jaula aberta. E a certa altura do espetáculo, um dos leões escapa e vai caminhando lentamente em direção ao público. No mais completo desespero, a multidão começa a correr pra tudo quanto é lado. Só fica um aleijado ali parado, suando em bicas a poucos metros da fera. Ao perceber a tragédia iminente, a turma começa a gritar: Olha o aleijadinho, olha o aleijadinho! Enfurecido, o aleijadinho responde: Caramba, deixa o leão escolher, homem! Depois de ser a maior atração do zoológico durante 20 anos, o elefante morre. Ajoelhado ao lado do enorme cadáver do bicho, um homem chora desconsoladamente. O público observa, aguardando um respeitoso silêncio. E uma mulher cochicha pra outra: Coitada, deve ser ele quem cuidava do elefante. Deve ter se envolvido emocionalmente com ele. Alguém que tá perto escutando diz: Que nada, esse aí é o cara que vai ter que cavar a cova pra enterrar o elefante. A mulher telefona para o marido: O carro está com probleminha. E pede para o marido ir até lá. O que foi que houve, hein, mulher? Entrou água no motor e o carro parou. Como é que entrou água no motor se nem tá chovendo? E onde é que tá o carro? E apontando ela diz: Tá aqui, dentro do rio. O macaco chega para o papagaio e diz: Eu sou o animal mais importante do planeta, já que sou mais parecido com o homem. Nisso o papagaio respondeu: Você pode ser até parecido, mas eu sou o único animal que sei falar. E o que é que eu tô fazendo? Eu não tô falando, não? No restaurante, o sujeito pergunta: Garçom, quanto é que custa a galinha ao molho pardo? Custa R$10. Tudo isso? Puxa, não tem nada mais barato, não? E o garçom cochichando diz: E se ao invés da galinha pudesse ser aquele papagaio ali? Eu faço por 5. Não aguento mais esse bicho. Então o papagaio diz: Pode pedir a galinha que eu pago a diferença.
O papagaio só vivia chamando o dono de corno. Era e aí, corno, como é que vai, corno? Certo dia o cara chegou bebão em casa. O papagaio veio com gracinha, o seu dono pegou um balde que tinha do lado, botou o papagaio dentro e deu um chutão. No outro dia pela manhã o papagaio grita: E aí, corno? Onde era que tu tava na hora do terremoto, hein? A filha pergunta para o pai. Então, papai, você foi com a mamãe naquele espetáculo de balé? E a mãe interrompe. Ih, minha filha, eu nem te conto. Seu pai passou o espetáculo inteiro dormindo. Por que, papai? A hora que era porcaria de espetáculo, se é que se pode chamar aquilo de espetáculo. Mas de uma coisa eu não posso negar, eles são uns dançarinos muito educados, viu? Educado? Como assim, papai? Eles viram que eu tava dormindo e ficaram o tempo todo dançando na pontinha dos pés, ó.